lendo esses versículos, nós conseguimos tocar nossa vida para frente. No mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existe muito material bom na internet. Graças a Deus ainda existem pessoas que pregam o evangelho da graça de Deus, que pregam a verdade. Por que eu digo que o evangelho da graça de Deus é a verdade? Porque Jesus disse, está no evangelho de João, por Moisés veio a lei, agora por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Jesus se coloca assim: eu sou a verdade, o caminho, a vida, e só vem ao Pai se for por mim. Então, mediante a tudo isso, nós tomamos ciência de que o nosso Deus está à frente de tudo. Amém? Então agora vamos lá para o livro dos Salmos, capítulo 42. Livro dos Salmos, capítulo 42. Na semana passada, no vídeo editado, eu dei ênfase aos versículos 5 e 11. Hoje nós vamos falar em outros versículos aqui, certo? Então vamos lá. Salmo, capítulo 42, o subtítulo está aqui, ó. A alma anseia por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá ou filhos de Coré. É, aquele mesmo Coré do trio. Coré, Datã e Abirão, que eram rebeldes. Mas foram esses três rebeldes. Os filhos de Coré, levitas, fizeram vários salmos e não dizem individual, podem ter feito em conjunto, pode ter sido um dos filhos dele, ou todos três juntos, né? Alguns poucos também atribuem a Davi. Sendo os filhos de Coré, sendo o Davi, importante aqui é que essa alma anseia por Deus. É uma alma que entra em conflito e o salmista ele conversa com a sua própria alma que está abatida. Se foi Davi, é devido às perseguições, às lutas. Se foram os filhos de Coré, nós sabemos que o povo, para atravessar o Jordão, levou muito tempo. E lutas vieram. Aqui o verso 1 ele diz: assim como o servo brama, quer dizer, necessita pela corrente das águas, e assim suspira a minha alma por ti. Quer dizer, no desejo que aquele animal tem por águas para saciar sua sede, a minha alma suspira por ti, ó Deus. O entendimento que essa palavra tem é um entendimento de angústia. Eu até entendo por que essa palavra veio no meu coração semana passada e eu estou dando continuidade. Por quê? Devido a problemas de saúde da minha esposa, que tem cuidados, ontem, madrugada sentindo dores, e mesmo assim fazendo algumas atividades aqui. Eu, com meu cansaço, com a minha dificuldade, consegui ontem fazer uma comida à noite. Eu fico muitas vezes com a alma angustiada. Por quê? Porque nós dois não fazemos coisa do nosso dia a dia. E aí você pode ler aqui no verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Isso é na eternidade. Paulo já não tinha satisfação alguma de estar aqui nessa terra. O profeta Elias também.
Só que Deus usou os anjos para falar para o profeta Elias que ainda tinham muitos que não tinham dobrado seu joelho diante de Baal. E Paulo entendia que mesmo preso ou solto, ele poderia ainda dar continuidade ao seu trabalho. O verso 3 diz aqui: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente. Tem pessoas que ainda perguntam: vem cá, onde é que está o teu Deus? O irmão só vive com problema, a irmã também. Vocês não pregam o Deus que tudo cura, tudo livra? Esse é o resultado de alguns materiais que tem na internet. De pessoas que pregam mentira, dizendo o evangelho do pare de sofrer, o evangelho que eu rejeito, eu não quero, eu não aceito. As provações virão. Foram com os apóstolos. Romanos 8:30 diz: se Deus não poupou o seu próprio filho, como não dará as mesmas coisas, meus irmãos? Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos posteriores, ele diz: somos reputados como ovelhas para o matadouro todos os dias. Mas, pastor Joselito, o senhor está muito negativo hoje. Não, eu não estou negativo. Eu sou realista. E graças a Deus, Deus me deu esse entendimento desde que eu me converti à fé protestante, evangélica, batista, há 20 anos atrás, de que quando você levanta a mão e diz eu aceito a Jesus, ou eu recebo a Jesus como meu único salvador, os problemas não vão embora não. Tem gente que prega errado, prega mentira. Muitas pessoas têm se afastado das igrejas por causa das mentiras que vêm dos altares. Quer dizer, não são altares, chamam de altares, são dos púlpitos. Tem muito pilantra aí, falando em nome de Jesus. E que Jesus na eternidade vai dizer: eu não vos conheço. Ah, mas eu profetizei, eu preguei, eu curei em teu nome, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu, graças a Deus, eu durmo no meu travesseiro tranquilo, de que não tenha lesado ninguém. Eu já fiz muita coisa errada nesta vida. Mas tem uma coisa que eu tenho, é o temor a Deus. Não me coloco como o maior dos santos. Eu tento me santificar em Deus, porque a palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Mas eu sou falho. Eu sei que aquele que começou a boa obra vai até o fim. Então ainda estou nessa reservação, enquanto ainda estou nesta terra, e Deus tem me dado chance. Eu sempre vou falar isso, posso ser repetitivo, mas quando eu estava no leito daquele hospital, fiquei 2 dias no CTI, tomando 2 antibióticos, não fui entubado pela graça de Deus, mas corri sério. O primeiro médico falou para minha esposa que não acreditava que eu voltasse. Você imagina ela com Covid em casa e eu com Covid no hospital. Foi um período complicado. Deus me deu uma chance, mas permitiu que eu continuasse com algumas sequelas. Algumas sequelas também é pelo caso das comorbidades que já existem. Da obesidade, que também é uma comorbidade. E juntando tudo isso, as limitações. Então há momentos que a alma fica angustiada. E aí continuamos lendo aqui. Verso 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. O Espírito de Deus, ele começa a trabalhar dentro dos nossos corações de uma tal forma. Porque diz, a palavra do Senhor diz que nós temos uma paz aqui, apesar de tudo, mas é uma paz que excede todo o entendimento. Né? E diz assim: pois eu havia ido com a multidão,
Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor. Quer dizer, quando a gente vai para o culto, né? Nessa intenção, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Né? Com a multidão que festejava, muitas das vezes você vai à presença de Deus, todos estão bem, aquela coisa toda, e você não está bem. Quantas das vezes eu saí de casa para ir ao culto e com o coração apertando? E fazendo a pergunta, como está no verso 5 aqui, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas em mim? Aí vem a resposta. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Verso 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso me lembro de ti desde a terra do Jordão. Por isso que a questão de ser escrito pelos filhos de Coré é justamente isso. Da dificuldade que se teve para isso. Desde os Hermonitas, desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, de todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará misericórdia de dia e de noite, e a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi ao meu Deus e a minha rocha, porque te esqueceste de mim. Muitas das vezes, o Senhor Jesus disse isso na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? A alma de Cristo estava angustiada também. Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo, seja o inimigo físico, seja o inimigo espiritual, Satanás, o inimigo das nossas almas. Verso 10. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quanto todo dia me diz, onde está o teu Deus? Às vezes o capeta ele vem no teu ouvido e fala, cadê o teu Deus? Para que essa fé toda? Você tem dificuldade de sair de casa? Por que você ainda tem esperança ainda? E por que te perturbas dentro de mim? Aí vem a resposta de Deus de novo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Qual é a salvação da minha face? É o meu Deus. Olha que palavra maravilhosa. Para essa manhã, para as nossas vidas. Tem dois louvores que eu ouvi na semana passada, eles estão na minha cabeça. Um é do hinário da harpa cristã, é o hino 193. Porque te abate, ó minha alma, perdendo a calma, e dizer, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quer dizer, Jesus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E também fala da eternidade, a nossa esperança. Já preguei sobre isso aqui. Se a nossa esperança for somente nessa vida, disse Paulo aos Romanos, nós somos os maiores dos miseráveis. Eu vou até confirmar se foi em Romanos, porque às vezes eu faço confusão. Se esperarmos em Deus somente... 1 Coríntios 15, 19. Entendeu? Se esperarmos somente nessa vida, nós somos mais do que os miseráveis. E só Deus sabia o que Paulo estava sentindo quando ele escreveu isso. Ele ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está falando sobre a ressurreição, que os nossos corpos serão transformados. São coisas de esperança. Fala do último inimigo, que é a morte. Jesus venceu a sua morte. Nós cremos no Cristo ressuscitado. Mas um dia nós também venceremos. Ou o Senhor irá nos buscar vivendo no nosso cotidiano, e todo olho verá a glória de Deus, o Senhor Jesus glorioso. A Bíblia fala que até aqueles que os transpassaram, aqueles que estavam lá no momento da crucificação, e colocaram a seta
no coração dele, para confirmar se ele tinha realmente superado. Ele diz: está consumado. Todos e muitos se lamentarão. Agora, lá em 1 Tessalonicenses 4 diz que nós não vamos na frente dos que estão descansando no Senhor. Os que morreram em Cristo, tanto da nova aliança como também da antiguidade, porque Cristo cumpriu tudo, cumpriu a lei, cumpriu os salmos, cumpriu as profecias, irão ressuscitar primeiro. E a gente que estiver por aqui, seremos transladados, arrebatados, tirados daqui. Essa é a esperança da igreja. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa mensagem. Da exaltação do nosso Deus. Porque dele, por ele e para ele, todas as coisas foram feitas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho no seu amor. Glória a Deus. Espero que esta palavra tenha confortado os vossos corações, como tem confortado meu coração desde a semana passada. Livro de Salmo, capítulo 42. A outra canção, eu falei aqui do hino, né, do 93, tem uma canção também que a Bruna Carla canta, que ela fala, né, quando eu chorar, vão me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma que ainda o louvarei. Que coisa linda, né? Tem umas músicas que elas tocam tão profundo, e essa é uma delas. Quando ela inicia a música, fala: Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Muitos me perguntam onde tu estás. Eu gosto de louvor assim, inspirado pela palavra de Deus. Quando eu chorar, vão me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E a palavra do Senhor nessa manhã é isso: apesar de tudo que estamos passando, eu não sei o que tu passas. Quem está comigo ao vivo, ou quem vai ver esse conteúdo, eu não sei pelo que tu passa, mas diga a tua alma, espera em Deus. É a voz do Espírito que faz nós conversarmos com nós mesmos. A nossa esperança no nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém? Glória a Deus.